Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Nessa aula de hoje nós iremos dar início a uma série de vídeos sobre os fundamentos científicos da geografia física. Na aula de hoje nós iremos tratar especificamente sobre o objeto e método da geografia física a partir dos pais fundadores, Alexandre Van Humboldt e Carl Ritter. Eu sou o professor Bruno Gomes e para ter acesso ao material dessa aula, basta acessar o Google Sala de Aula, você que está cadastrado na nossa disciplina. Lá você vai encontrar 3 textos para que você leia e acompanhe. O primeiro será sobre a geografia física de Alexandre Van Humboldt. O segundo, sobre a geografia comparada de Carl Ritter. E a sistematização da geografia em ambos os autores, que nós vamos fechar a nossa discussão. Tá bom? Então, vá lá, baixe o material, leia, analise e participe de nossas discussões. Vamos começar aqui com a geografia física de Alexandre Van Humboldt. Antes de iniciar, é interessante destacar que a geografia enquanto conhecimento já existia há mais de 3.000 anos, antes da sistematização da geografia no século XIX. Quiçá, há mais tempo. Então, o que Alexandre Van Humboldt vai fazer é apresentar um caminho de rigor metodológico para o estudo desse conhecimento conhecido como geografia. É importante destacar que nesse período as referências máximas para um desenvolvimento de um campo disciplinar de uma ciência era basicamente a física e a biologia. A física com as leis, de Isaac Newton, como também das análises das evolução das espécies de Charles Darwin. Então a carga de objetividade e também de método para o desenvolvimento desses estudos é que determinava a colocação, vamos dizer assim, de um conhecimento disperso no patamar de ciência. Era o caso da geografia. A geografia estava há tempos como sendo um conhecimento mais de mundo, de diferentes temas, não existia um rigor metodológico, tal como as ciências positivistas da época, e vem Alexandre Van Humboldt e propõe um objeto. Quando falamos em objeto, nós falamos em um campo de interesse. Ele vai apresentar qual será esse campo de interesse da geografia. E ele vai apresentar um método. Um método é um caminho metodológico, científico, para se chegar a entender esse objeto, esse campo de interesse. Então, temos aí o entendimento de uma geografia que vai nascer nessa busca de encontrar um rigor metodológico, ao mesmo tempo um campo delimitado de interesse para esses estudos. Então vamos analisar um pouco do pensamento e da obra de Alexandre Van Humboldt no que diz respeito à sua proposição de método e de objeto para a geografia. É importante destacar, pessoal, que não só Alexandre Van Humboldt, mas Carl Ritter, eles vão dar essa tonalidade à geografia de mais rigor, de ser um caminho para conhecer determinados arranjos de fenômenos na superfície terrestre, mas nós temos um desdobramento posterior ainda muito mais amplo. Dizemos aqui, por assim dizer, que a geografia produzida por Alexandre Van Humboldt e Carl Ritter que dá o pontapé inicial aos estudos de uma geografia científica. E que, por isso, é unanimidade, basicamente em todos os geógrafos do século XX, que Alexandre Van Humboldt e Carl Ritter são os pais da geografia moderna. Então, isso vai colocá-los no panteão aí dos grandes geógrafos de importância vital para a disciplina. Então, ele é com muita justiça, rotulado como sendo o pai da geografia científica, ou seja, o primeiro autor a
no caso relativamente, né, moderno, a dedicar a sua obra, as suas pesquisas, à lógica dos conceitos do que nós chamamos hoje de ciência geográfica. Então, cabe ressaltar o papel, em termos absolutos, das formulações Humboldtianas na constituição do que nós chamamos dessa geografia moderna. Então, temos aí esse primeiro momento, né, que nós vamos destacar a unanimidade e o ponto pacífico entre os geógrafos do século XX, entender esse respeito, né, e essa importância de Alexandre Van Humboldt e Carl Ritter para a geografia. Mas vamos aqui conhecer algumas obras de Alexandre Van Humboldt que vão ser importantes nesse processo, né, de valorização do seu pensamento. Primeiro temos aqui o que foi publicado em 1808, temos aqui a edição alemã da obra O Quadros da Natureza. Essa obra temos aqui como sendo um destaque, né, de um primeiro escrito em que vai apresentar geograficamente, vamos dizer assim, o interesse dos seus estudos para levar esse conhecimento que estava disperso a um patamar superior. Então, é um conhecimento, né, que vai ser paulatinamente sendo proposto em diversas obras, em diferentes momentos, até chegarmos ao que nós chamamos de proposta de método e proposta de objeto de Alexandre Van Humboldt para a geografia. Então, aqui nessa primeira obra, ele apresenta o que seria para ele, né, um campo de análise da geografia. Temos outro livro importante, enquanto botânico, ele lançou aqui um ensaio sobre a geografia das plantas. Foi editado até anteriormente, né, ao Quadro da Natureza, em 1805. Faz parte de um volume, né, de escritos, no caso, As Viagens às Regiões Equinociais. Foi uma obra muito importante na época, que vai demonstrar, né, a capacidade de Alexandre Van Humboldt de ler a distribuição da flora em determinados continentes, desde a América do Sul quanto a África. Temos aqui um enfoque, basicamente, de Alexandre Van Humboldt dedicado à botânica, do que necessariamente à geografia. Então, temos aqui uma outra obra muito importante que nós vamos aqui trazer, que é a obra O Cosmos. Essa obra aqui de Alexandre Van Humboldt é considerada por muitos uma das obras mais completas do autor, onde ele vai apresentar toda a sua performance, a sua produção máxima no campo das ciências da natureza, certo? E que vai trazer a carga metodológica do que ele propõe ser o método para a disciplina. Então, esses livros aqui nós podemos ver como sendo uns estudos de maior peso na proposição metodológica e de objeto de Alexandre Van Humboldt para a geografia. E nós vamos aqui fazer agora uma análise da ideia de objeto e de método de Alexandre Van Humboldt. Então vamos lá. Então temos aqui, é importante destacar que Alexandre Van Humboldt, ele, enquanto um naturalista, ele vai trazer à tona aqui diferentes estudos para comprovar o que ele chama de discussão de geografia física, certo? Ele vai trazer a ideia, o seu conceito do que seria uma geografia física. Então,
o Alexandre Van Humboldt ele apresenta o método e o objeto não de forma objetiva. Assim, como diz o autor do livro, o Antônio Carlos Roberto Moraes, aqui a proposição de objeto e método vai ser bem difuso, certo? Ele não vai dizer, olha, o objeto da geografia é isso e o método da geografia é esse. Não, ele vai apresentar caminhos e ele vai apresentar sinalizações do que ele entende ser objeto, do que ele entende ser o método da geografia. Ele não vai deixar necessariamente, né, um texto mais objetivo, ele vai colocar um capítulo tratando especificamente do método e do objeto. Não, você vai poder identificar o método e o objeto em diferentes momentos de sua obra. Então, o método, a ideia de método e objeto está difuso nas obras de Alexandre Van Humboldt. Aqui, observe que a maior parte das discussões de Alexandre Van Humboldt está limitada à geografia física, certo? Que é, basicamente, a única área que vai ser maior delimitada, assim, vai ser bem mais delimitada e mais clara do que as outras concepções do autor dentro da geografia. Então vamos lá. Primeiramente, o Alexandre Van Humboldt vai dizer que a geografia é uma ciência sintética, que promove, assim por dizer, generalizações, ou sínteses de análise. Vai também dizer que o objeto da geografia, ou seja, o campo de interesse da geografia, não é nenhuma classe específica de fenômenos, e sim as conexões entre os fenômenos, e dos mais variados. Então, observe e identifique uma primeira perspectiva de objeto que Alexandre Van Humboldt apresenta para a geografia. É uma ciência sintética, é uma ciência que não está interessada em uma classe específica de fenômenos, certo? E também ele vai apresentar como sendo uma ciência que se interessa nas conexões entre esses fenômenos. Então, aqui nós podemos observar um objeto basicamente genérico, não menos importante, certo? Apresentado por Alexandre Van Humboldt. Então, nós temos aqui que numa outra passagem ele vai dizer que o campo da geografia vai inspirar, ou inspira conhecer, tem o interesse de conhecer, a ação simultânea e o vasto encadeamento das forças que animam o universo. Observe que nós estamos começando aqui a entender o que é, para Humboldt, o objeto da geografia. Vamos adiante aqui ver mais evidências do que ele propõe ser o objeto da geografia. Então vamos lá. Então, temos uma ideia clara que ele apresenta aqui de objeto, e aqui vai ficando mais claro à medida que nós vamos analisando. Por exemplo, quando ele fala que a geografia não está interessada em um determinado tipo de fenômeno, mas sim nas conexões entre variados fenômenos, ele vai destacar. E outros autores, ao ler a obra de Alexandre Van Humboldt, vai também identificar que na sua concepção a geografia ela vai se interessar exatamente pelas conexões, pelas combinações, pela integração desses fenômenos. Então, para muitos autores, é ponto pacífico que isso seria um universo, segundo Van Humboldt, de investigação da geografia. Certo? Então, isso aí vem, de certa forma, de uma perspectiva anterior ao próprio Alexandre Van Humboldt, né?
ao momento, né, no momento em que ele elogia a tendência fecunda do espírito grego, em que ele elogia a ideia de ligação comum dos elementos, espaços, e que esses elementos, né, uma vez agrupados em grandes massas, ele vai apresentar o que? Um mundo em outro patamar, em uma outra concepção. Quando você observa fenômenos que estão aparentemente desconexos, você vai entender um agrupamento desses fenômenos. Quando você identifica o agrupamento, você vai entender determinadas impressões, seja um recorte espacial, né, de um determinado bioma, ecossistema. No geral, o que ele apresenta para a gente é entender as relações que são possíveis de ser identificadas, né, em diferentes partes da superfície terrestre. Então, o que nós podemos identificar quando ele trabalha, né, a questão das relações, é que ele entende sim a geografia como uma ciência de relações, cujo objeto, mais uma vez, o campo de interesse vai englobar fenômenos que estão isoladamente, certo, sendo estudados por outros campos de interesse. Então, temos as compartimentações científicas, a geografia chega e tenta unir uma análise para que quem é um meteorologista, que estuda basicamente os fenômenos da atmosfera, para um geomorfólogo, que estuda, né, as diferentes formas do relevo. Então, esses conhecimentos que estão separados, compartimentados, Alexandre Van Humboldt, no caso, em sua proposta de objeto, ele diz que o geógrafo vai chegar entre esses dois campos de interesse, certo? Vamos lá. Ele vai chegar no meteorologista e aqui no geomorfólogo. São áreas que estão separadas e no meio estará aqui o geógrafo, certo? O que o geógrafo vai fazer? O objeto da geografia é entender como o clima influencia no relevo, na formação do relevo. Então, observe que a geografia acaba fazendo o elo de conexão entre uma ciência que está isolada da outra. Então, se fôssemos ler hoje Alexandre Van Humboldt, nessa perspectiva, ele iria unir esses dois sistemas, né, o sistema climático, meteorológico, com o sistema geomorfológico. Isso daria o que nós chamamos hoje, né, da integração dos geossistemas espaciais. Prosseguindo, nós vamos entender aqui mais sobre o objeto da geografia de Alexandre Van Humboldt, certo? Em que ele vai paulatinamente estabelecendo, né, o que ele entende por objeto da geografia. Então, para ele, o objeto final de uma geografia física, certo? Sem dúvida, seria reconhecer o quê? Reconhecer a unidade na imensa variedade dos fenômenos. Descobrir, pelo livre exercício do pensamento, combinadas observações, aí já vai trazer um aspecto mais do que ele pensa de método para a geografia, a constância dos fenômenos em meio às variações aparentes. Então, observe que, como cientista que buscava colocar a geografia no campo das ciências positivistas, observe que ele já começa, né, a entender a geografia como uma ciência objetiva
que estuda leis e regularidades, no momento em que ele começa a afirmar que a unidade é possível de se chegar estudando a variedade dos fenômenos. Daí você consegue, a partir da combinação das observações do pensamento, entender a regularidade, ou seja, as leis que comandam esse fenômeno, em meio a variações aparentes. Aqui é muito importante você entender que ele está trabalhando de forma muito fina o que nós conhecemos como a método positivista, certo? Que é guiado basicamente pela descoberta de leis e regularidade dos fenômenos. Vamos caminhar aqui para outras análises, certo? Então, temos então que a geografia é colocada por Alexandre Van Humboldt como uma ciência de generalizações, certo? Aqui nós temos que na obra O Cosmos, nós temos algumas afirmações pontuais aqui do autor, vai dizer que sim, no estudo sobre determinados fenômenos, ele vai tentar encontrar a conexão, e essa conexão que tem leis, né? E essas leis vão determinar a distribuição dos seres no espaço. Então, temos aqui uma ideia fortemente positivista na ciência produzida por Alexandre Van Humboldt. Então, observa-se no final que a geografia não diz respeito a um único, e sim a universalidade. Mais uma vez, ela não está preocupada com fenômenos específicos, mas sim com a conexão entre os fenômenos. Portanto, nós colocamos, quando analisamos dessa forma, a geografia como sendo uma ciência fundamentalmente sintética, não necessariamente sistemática, certo? Mas, porém, nomotética, ou seja, aquela ciência genérica, certo? De regularidades. Então, observa-se, portanto, que não é interesse da obra de Alexandre Van Humboldt promover estudos sobre a singularidade dos lugares, certo? Então, a análise das combinações locais, o que nós chamaremos hoje de geografia regional, muito fortemente trabalhada em Vidal-Lablache, era subordinada ou subordinava-se à busca de leis de conexão universal, certo? Então, é interessante destacar, e é ponto muito importante, né? Eu quero que vocês analisem bem e destaquem bem essa concepção do Alexandre Van Humboldt. A geografia, em sua obra Cosmos, deixa claro que ele não queria analisar as combinações locais, certo? Por exemplo, de um bioma. Ele queria trazer temas de conexões universais. Os mapas, nós vamos ver de Alexandre Van Humboldt, diz respeito a macro escala de fenômenos, certo? Então, a ideia dele é uma generalização universal de busca, né, dessas leis que são responsáveis pelas conexões universais dos fenômenos naturais ou da ordem telúrica da Terra, certo? Vamos continuar aqui com a nossa análise. Então,
aqui nós trabalhamos, né, analisamos um pouco do que seria o objeto da geografia em Alexandre Van Humboldt. Então, vamos estudar um pouco, aqui na página 111, a ideia de Alexandre Van Humboldt sobre método para a geografia. Então, vamos aqui em uma primeira constatação de método de Alexandre Van Humboldt. Para ele, a geografia propõe, né, que seja uma ciência que deve caminhar com a decomposição pela análise de quê? Da individualidade das formas e da diversidade das forças. Então, diz ele falando da descrição da natureza. Então, dois termos aqui importantes que eu quero destacar para vocês, que é a ideia de análise, vamos dizer, que seria essa análise, e a ideia de descrição da natureza, certo? Então, o que ele traz como a análise dessas conexões dos fenômenos que se dão, né, em quadros parciais particulares. Então, ele entende que deve ser feito essa análise através, né, da descrição dessa natureza, a partir, obviamente, de uma gama de conceitos e sistematizações que devem ser levados também em consideração. Então, vamos aqui adiante destacar alguns pontos importantes da proposição metodológica de Alexandre Van Humboldt para a geografia, certo? Vamos aqui, eu destaquei um ponto aqui muito importante. Temos aqui, né, mais uma vez, o destaque de sua teoria para a geografia, no sentido de entendê-la como um estudo das conexões entre os fenômenos, que são, de certa forma, prendidas, né, pelas individualidades locais, enquanto manifestações da natureza. Então, vamos aqui conhecer mais de forma pormenorizada o método na visão de Humboldt. Então, na sua concepção, o método para entender a inter-relação, as conexões desses fenômenos universais, deve articular, primeiramente, o que ele vai chamar de observação, certo? Desses fenômenos, a descrição desses fenômenos, com a reflexão e a possibilidade teórica que demanda o seu objeto. Aqui temos as principais características, nós vamos detalhar, do método Humboldtiano para se compreender como esses fenômenos estão conectados, certo? Então, temos aqui a observação. Quando ele fala em observação, nós temos aqui uma perspectiva mais de entendimento do fenômeno a partir de uma experiência em loco. Você tem que estar lá para observar esse fenômeno, certo? Então o sentido da observação seria o princípio de todo o processo cognitivo. Então, a objetividade do mundo exterior seria através dessa observação. De certa forma, né, não foi negada por Alexandre Van Humboldt. Então, vamos a uma outra análise do método Humboldtiano. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: a simples acumulação
das observações de detalhes, sem relações entre elas, certo? Então, eu tenho uma descrição de diferentes fenômenos. Então, sem a relação entre elas, sem generalização das ideias, pode produzir, sem dúvida, a um preconceito profundamente invertido. A persuasão de que o estudo das ciências exatas deve ser necessariamente frear o sentimento e diminuir os nobres prazeres da contemplação. Então, observe aqui que ele coloca uma carga de objetividade e, ao mesmo tempo, de subjetividade. Então, aos leitores mais atentos da obra de Alexandre von Humboldt, eles vão identificar que não somente quando ele destaca, mas quando ele descreve e desenvolve suas análises, ele apresenta, ao mesmo tempo, essas duas características, né, de carga de objetividade e subjetividade nas suas análises. Então, para ele, observamos, né, para ele, a sua proposta, né, de método não era muito empirista, certo? Então, a observação é apenas o primeiro passo, certo? No processo de conhecimento, certo? O trabalho maior da ciência começa a partir das palavras de Humboldt, certo? Vamos lá. Ele diz o seguinte: submeter os esforços do pensamento às conquistas da inteligência e o que foi recolhido pela observação. Veja só, eu devo submeter os esforços do pensamento às conquistas da inteligência e o que foi recolhido pela observação. Daqui, amigo, você consegue, né, detectar uma outra carga de subjetividade e objetividade ao mesmo tempo, né, trazido nas ideias de Alexandre von Humboldt. Vamos a um outro destaque aqui de sua produção. Destaquei aqui um ponto interessante. Vamos lá. O segundo momento do método proposto por Alexandre von Humboldt é a elaboração teórica do material levantado, certo? Levando, né, com vistas à generalização. Então, o que é que ele vai dizer sobre isso? Né? Sobre a perspectiva de elaboração levantada através, né, de uma generalização levantada através de uma elaboração teórica. Vamos lá. Aquilo que foi conquistado, no dizer de Alexandre von Humboldt, pela observação ou pela via das experiências, conduz pela análise e pela indução à descoberta de leis empíricas. Completa. Aqui ele está fazendo referência a uma perspectiva positivista de descobrir leis empíricas a partir da análise do método indutivo, certo? Que vai do particular para o geral, certo? E ele vai completando a exposição de um conjunto de fatos observados e colocados entre si, não exclui o desejo de agrupar os fenômenos segundo seus encadeamentos racionais. Também não exclui a perspectiva de generalizá-los, certo? Então, e ele destaca, né, que tudo isso vai chegar à descoberta de quê? De leis. Isso aqui mostra fundamentalmente o que é um método da geografia segundo o seu pensamento. Então aqui nós temos aqui as bases não somente da geografia. Observe que nós temos os fundamentos da ecologia sendo propostos aqui por Alexandre von Humboldt. Temos ele também como sendo o pai da ecologia, né, dos pais fundadores da ecologia.
porque é também uma ciência de interação, de entendimento de como os processos ecossistêmicos eles estão intimamente relacionados, certo? Formando grandes unidades paisagísticas naturais, grandes sistemas aquáticos, de vida marinha, certo? Da biota. Então, aqui nós temos aqui a relevância do pensamento de Alexandre Van Humboldt transpondo, né, para contribuir em outras disciplinas, certo? Então, temos aqui a perspectiva de método de Alexandre Van Humboldt e vamos destacar algumas questões importantes que vocês devem lembrar, certo? Então, vamos lá. A primeira dela é que ele trabalha o conjunto, a exposição de um conjunto, vamos destacar aqui, um conjunto de fatos observados, certo? Combinados, certo? Vai ser combinados. Você vai entender o encadeamento racional desses fenômenos. Você vai propor uma generalização, certo? O que mais? Ele vai também destacar a ideia explícita de conexões entre esses fenômenos, as relações, os elementos que são constantes nesse fenômeno, certo? Como eles estão organizados, por assim dizer. Aqui, quando você faz isso, você vai entender as manifestações desses fenômenos em uma unidade. Quando você, por exemplo, consegue entender como eles estão organizados, a partir sempre, né, de um trabalho de indução, é importante destacar, ele trabalha do particular para o geral, né? Então isso aqui é um método que vai ser trabalhado não somente em sua perspectiva teórica, mas também uma perspectiva metodológica por Humboldt, para que o pesquisador venha encontrar as leis dessas conexões. Então temos aqui uma justificativa para compreender, né, como ele entendia seu trabalho de campo, como ele fazia seu trabalho de campo. Então aqui nós temos os pontos-chave para entender a elaboração de uma proposta de método em Alexandre Van Humboldt, certo? Vamos entender aqui mais à frente mais detalhes desse autor. Vamos lá. Então, o método da geografia, segundo Alexandre Van Humboldt, parte da observação da paisagem. Então, essa contemplação da natureza transmite uma sensação ao sujeito que encontra correspondência com as representações interiores. Então, observe aqui que existe, né, no sujeito, ao observar qualquer fenômeno, uma carga de subjetividade imensa, né? Então, quando você fala em subjetividade, você perde em objetividade. Então, o sujeito, pela observação filtrada por sua subjetividade, percebe o todo e seus encadeamentos. Aqui nós observamos um peso dado a uma perspectiva mais subjetiva da análise dos fenômenos proposta por Humboldt, né? Então, conforme coloca Humboldt, essas impressões elas contêm pressentimento da ordem das leis. Aqui ele foge, segundo alguns autores, de uma objetividade, certo? Quando ele valoriza, né, a ideia de impressão, das impressões que esse sujeito tem ao observar a ordem, né, dos fenômenos. Então, basicamente, ele fala que a impressão leva ao pressentimento da ordem, como também dessas leis. A princípio, ele coloca aqui, na verdade, o que ele entende, né, por ser uma postura mais do pesquisador diante, né, de um fato, de um fenômeno. Então, ele diz que a observação mais atenta e até a subjetividade vai dar a impressão
nós chamamos aqui, né, ou pressentimento, de que existe uma ordem, de que existe lei, certo? Nesse fenômeno, no arranjo desse fenômeno. Então, temos aqui a sua ideia de unidade, certo? De que ele promovia, né, a ideia de unidade a partir dessas concepções, né, de entendimento através das impressões e do pressentimento. Então, vamos mais adiante aqui. Temos aqui uma outra característica, aqui na página 16, nós temos aqui, ó, uma outra característica a ser destacada no método Robotiano. A proposta de método, né, não vai se deter, entretanto, neste plano das impressões subjetivas. Nós trazemos, né, esse destaque, mas não vai ficar só aí. A partir delas, como nós observamos que o pesquisador deve debruçar-se sobre o material empírico. Então, quando você vai entender, né, a perspectiva metodológica, começa nas impressões, mas não fica ali. Então, vamos lá. Então, temos uma outra característica aqui. Ó. Começa no campo das impressões subjetivas. É um primeiro ponto. O pesquisador vai o quê? Debruçar sobre um material empírico levantado, né, sobre a realidade em foco. Vai aplicar esse material a um esforço, basicamente, desse espírito investigador, que, por final, vai desenvolver, né, a comparação e a combinação, certo? Dessas impressões sobre esse dado fenômeno. Então, a objetividade da análise aqui vai, de certa forma, comandar essa análise, certo? Temos aqui um sentimento mais de postura, vamos dizer assim, de Alexandre Van Humboldt enquanto pesquisador, sendo debatido nos seus livros. No entanto, ele recomenda que o geógrafo combine ou que ele corporifique sua impressão com informações substantivas sobre elementos da paisagem enfocada. Então, você deve fazer uma certa referência, por exemplo, de que quando observado, a sua observação esteja pautada, esteja referenciada em quê? Em informações precisas, informações científicas, certo? Que sua postura de observador não fique só na contemplação, certo? Então, temos aqui essa situação em que ele coloca. Então, juntamente com a impressão, esses elementos constituem o trabalho geográfico. Então, temos aí, certo? O pesquisador, ele vai lançar a mão de quê também? Vai lançar a mão dos levantamentos identificatórios fornecidos pelos estudos especiais no caso, e das teorias elaboradas pelas ciências sistemáticas, certo? Então, ao mesmo tempo que você tem impressão, mas a impressão não deve ser somente do seu espírito, do seu sentimento, ela vai ter que ter, de certa forma, uma base nos estudos, em teorias promovidas, certo? E organizadas pelo pensamento científico sistematizado. Então, isso, juntamente com a impressão, constitui o material do trabalho geográfico, certo? Então, aqui, em sua proposta de método, ele traz uma carga de subjetividade primeira,
Mas não se encerra aí, tá bom? Ele vai, ao mesmo tempo em que começa com uma determinada impressão, ele vai trazer à tona a importância de você trabalhar em cima de teorias elaboradas pela ciência, tá bom? Que é um fato importante do método proposto por Humboldt. Então, vamos conhecer aqui. Aqui nós temos aqui algumas análises, certo? Aqui, fazendo um apanhado geral da teoria de Alexandre von Humboldt, podemos destacar aqui que todo esse espírito, né, de pesquisador, de explorador de Alexandre von Humboldt, nós identificamos como sendo de empirismo racionado. Ou isso, empirismo raciocinado. Aqui nós temos um método que combina a observação, a mediação e descrição como elaboração indutiva, certo? Ou seja, ele diz que você tem que sempre pesquisar considerando a descrição e partindo, certo, do particular para o geral, certo? Então, a comparação e a generalização, ele sim são fundamentos metodológicos para o geógrafo na hora em que ele está procedendo uma pesquisa. No momento em que ele vai fazer a articulação, certo, da diversidade e da unidade. Então, aqui, quando você fala que a geografia é uma geografia que caminha para a sistematização e para análises sintéticas, você tem que observar essa perspectiva de método, certo? Então, temos aqui uma perspectiva, né, de identificar a individualidade e a universalidade, que é próprio do método indutivo, que se coloca, né, numa primeira, vamos dizer assim, e fundamental e elementar análise sobre a relação entre a escala local e o global, né? Podemos dizer que aquilo que Milton Santos hoje chama da relação local-global surge, de fato, com a perspectiva indutiva de Alexandre von Humboldt, a ideia de entender a diversidade e unidade, certo? Então, assim, nós temos a ideia de que a proposta de método em Alexandre von Humboldt culminaria com a generalização e o estabelecimento de leis da distribuição e combinação espacial dos fenômenos na superfície terrestre, certo? Só assim, segundo Alexandre von Humboldt, nós conseguiríamos entender, certo, a distribuição desses fenômenos, não somente essa distribuição, mas a combinação, como eles estão conectados, interrelacionados, certo? Articulados na superfície terrestre. Vamos aqui a umas informações básicas de Alexandre von Humboldt, que é interessante nós destacarmos. Então, fazendo jus a toda essa proposta, né, de método e do objeto da geografia, nós vamos entender aqui como o naturalista alemão ajudou a formar uma nova concepção de mundo através de seus mapas, né, considerados pioneiros nesse objetivo. Então, o que nós chamamos de objeto, né, apresentado por Alexandre von Humboldt, de conexão de leis, né, e de fenômenos que, por sua vez, iriam se encontrar leis, ele faz isso não somente descrevendo, mas produzindo diferentes mapas. Aqui, por exemplo, ele traz aqui uma ilustração da famosa, né, cartografia do vulcão Chimborazo, no Equador. Aqui ele mostra como as
diferentes espécies de plantas vivem em determinadas altitudes, né? Ou são distribuídas em determinadas altitudes. Observe, por exemplo, que aqui ele vai trabalhar um método de generalização e, ao mesmo tempo, de conexão dos fenômenos. Por exemplo, a altitude está relacionada com a distribuição, a perspectiva geomorfológica, né, assim, topológica, está influenciando a distribuição aqui das plantas. Ele observa que sim, certo? Que existe uma conexão entre determinados fenômenos, né, do relevo e da distribuição das plantas. Observe que a altitude aqui das plantas vai determinar a distribuição de diferentes espécies. Aqui nós temos condições de altitude, como de temperatura ao mesmo tempo, sendo destacado, porque trata-se, certo, de uma vegetação que está sob a influência climática, justamente pela questão da altitude. Por isso, espécies mais arbustivas vão sendo identificadas na base do vulcão até chegar ao topo, certo? Então aqui ele começa a mostrar como pode ser feito o trabalho de identificação das conexões dos fenômenos. Aqui nós temos a distribuição das plantas, temos a questão da topografia, temos a questão da temperatura, né, que envolve os estudos de meteorologia e climatologia, primitivos, né, vamos dizer assim, do ponto de vista mais de análise dos elementos. Então, aqui é um ponto muito importante dessas cartografias de Alexandre von Humboldt. Vamos lá. No Brasil, muitos geógrafos são levados em consideração, né, tem uma importância vital, mas o Alexandre von Humboldt, em outros países, né, da Europa e também nos Estados Unidos, ele tem uma importância ainda maior do ponto de vista, né, de ser um naturalista, um botânico e também um geógrafo. Ele é homenageado nos Estados Unidos e considerado por muitos como sendo um dos cientistas mais célebres do século XIX. Observe que temos aqui em 1869, ou seja, na data do seu 100º aniversário, certo? 25 mil pessoas se reuniram lá no Central Park para homenageá-lo e discutir, né, as obras e os feitos desse naturalista. E ele foi homenageado lá no Central Park, Nova York, com um busto de bronze, certo? Que é possível ser visto lá na ilha de Manhattan. Temos aqui outras celebrações ao redor do mundo, como em Berlim também, ele foi homenageado, onde 80 mil admiradores se reuniram, né, lá temos a Universidade de Berlim, para destacar também os seus feitos científicos e prestar homenagem. Então, vamos mostrar aqui para vocês essa obra lá, esse busto. Vamos mostrar aqui para vocês. Então, aqui está. Essa obra aqui de escultura. Vocês podem ver aqui com mais nitidez. Então, aqui foi a homenagem ao seu 100º aniversário em Nova York. Construção aqui dessa obra aqui, em homenagem a Alexandre von Humboldt, o pai da geografia moderna. Então, aqui for em Nova York, vai poder ver
essa homenagem lá no Central Park, Nova York. Então, como falamos, ele foi o primeiro cientista a reconhecer a interconexão do clima com a geografia e a natureza das sociedades humanas. Certo? As ideias elas foram perpassadas no tempo e hoje são extremamente relevantes, como, por exemplo, a identificação de como o clima intervém, ou as mudanças climáticas intervêm na natureza, certo? Então, os Estados Unidos promove nos estudos, né, dentro da geografia física, basicamente tendo como influência a escola alemã. Produção da geografia nos Estados Unidos, também em vários países da Europa, tem sob sua influência a escola alemã, desde de Alexander von Humboldt, Karl Ritter, até Friedrich Ratzel. Então, a tradição da geografia física permanece muito fortemente nos países da Europa, como também nos Estados Unidos, certo? Ele também... Nós temos aqui algumas obras de alguns pintores, que é a visita do naturalista Humboldt, né, aqui no vulcão, o Chimborazo. Temos uma pintura do século XIX. Aqui mostra ele visitando os povos tradicionais, certo? Dessa região. Temos aqui um mapa das linhas isotérmicas produzidas também por Alexander von Humboldt, onde ele observa aqui as regiões. Aí temos as diferentes temperaturas médias das regiões do mundo, seja da América do Norte, América do Sul, certo? Então, aqui ele vai apresentar as diferentes temperaturas médias do planeta. Aqui, basicamente, vai anteceder um mapa das classificações climáticas de Köppen-Geiger. Então, nós temos aqui um mapa que vai ser referência para o desenvolvimento das classificações climáticas globais de Köppen. Aí temos aqui, né, um mapa mais elaborado, em que ele vai apresentar dentro lá da imagem do vulcão, né, tabelas de texto. Então, ele vai identificar a precipitação e medições de diferentes elevações do vulcão Chimborazo, descrevendo aqui ao lado, vocês podem ver que ele trabalha aqui um método de observação e de descrição desses fenômenos, considerando todas essas relações, certo? Entre o clima, podemos dizer o clima, temos aqui as temperaturas, né? Diferentes altitudes do Chimborazo, temos aqui a distribuição das espécies de plantas, que ele vai destacando na imagem aqui, certo? Então, ao lado ele vai descrevendo, né, toda essa inter-relação ou essa conexão de fenômenos, promovendo um método, né, da descrição desses fenômenos a partir da observação. Então temos outro aqui, outra tabela, né, aqui ao lado, vamos dizer assim, vamos chamar de gráficos, né? Na verdade são gráficos que ele produziu também para estudar a distribuição da vida vegetal em diferentes cadeias de montanha. Observe aqui, ele faz uma comparação, certo? Temos aqui os Andes, certo? Temos os Alpes. Temos o Himalaia.
Então, observe que ele faz a comparação de diferentes montanhas para identificar, né, as possíveis relações e regularidades desses fenômenos. Será que o mesmo que acontece aqui no Himalaia é o mesmo que acontece lá nos Alpes ou nos Andes? Certo? Será que acontece aqui a mesma distribuição espacial das espécies é possível de observar aqui na região dos Alpes, aqui na região dos Andes, na América do Sul, nos Alpes europeus, né? Então, isso aqui é uma espécie de geografia comparativa que também ele faz e de relações, certo? Então, é importante entender como ele desenvolvia esse método. Será que a ocorrência, as leis de regularidade de distribuição das espécies de vegetais, né, de plantas e vegetais, acontecem em outros lugares do mundo? Será que tem os mesmos elementos comparativos? Os arranjos são os mesmos, determinados por esses elementos naturais, ou tem diferenciação? Então, aqui ele mostra, nessas imagens em cartografias, né, nós temos aqui nós chamamos de geografia das plantas ou geografia botânica. Então, nós temos aqui essas ilustrações, né, sobre o seu método. Então, isso aqui é bem interessante. Aqui, vamos lá. Ele continuou a revisar, né, sua ilustração sobre o vulcão. Então, algumas das espécies retratadas em altitudes mais elevadas nessa ilustração, né, em 1824, então vai ser um pouco diferente da original. Então, ele vai desenvolver determinadas análises mais pormenorizadas para identificar. Então, ele vai tentar ilustrar os padrões gerais das distribuições de plantas aonde? Nos picos. Nós vamos aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar promover, né, esse estudo de generalização, de padrões de distribuição das plantas, nesses requisitos, né, de análises, vamos dizer assim, de pormenores dos picos equatoriais da América do Sul. Então, aqui, observa-se que quanto mais fria for a região, quanto mais inóspito do ponto de vista, né, da temperatura, do ponto de vista dos seus extremos, mais rarefeita vai ser a distribuição dessas plantas e dessas espécies. Então, nós temos um estudo muito assim, inovador e, de certa forma, que vai preceder o que nós chamamos de estudos de ecologia. Então, pessoal, nós temos uma ideia clara agora do que seria a prática, né, desse naturalista, desse geógrafo, conhecido como Alexandre Van Humboldt. Para terminarmos aqui, vamos conhecer essa ilustração que trata Alexandre Van Humboldt como sendo o cara mais interessante do mundo. Então vamos entender o porquê nessa análise aqui. Ele seria hoje um cara muito interessante. Então vamos lá. Primeiro, o presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, disse que ele caracteriza, né, descreve Alexandre Van Humboldt como sendo o cientista ou o homem mais científico da época, o homem que tem a melhor erudição. Então, tal foi a admiração do presidente norte-americano em relação ao Alexandre Van Humboldt.
o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Albert Garrett, disse que, ao elogiar, né, tecer informações sobre sua impressão desse grande pesquisador, ele disse: fiquei encantado e engoli mais informações de vários tipos em menos de 2 horas do que dos últimos 2 anos, de tudo que ele leu e de tudo que ele ouviu. Então, ele conseguiu aprender e ter mais informações em menos de 2 horas de conversa com Alexandre Van Humboldt do que dos últimos 2 anos em relação a tudo que ele tinha lido e que ele tinha ouvido. Tal era a erudição do Alexandre Van Humboldt. Então, Alexandre Van Humboldt, né, tinha tudo que você precisa para ser um homem mais interessante, né, do mundo. O que ele tinha? Aí você vai perguntar. Bom, além de ser um camarada, né, destemido, ele tinha curiosidade, ele tinha energia, uma mente brilhante, sorte, contatos. Ele também era da aristocracia alemã, no caso prussiana, tinha muito dinheiro. Então, tinha um desejo ardente de viajar ao redor do mundo, porque para ser pesquisador você tinha que ser assim. Também, ele explorou o rio Orinoco, quebrou recordes de escalada nos vulcões andinos, certo? Pesquisou a largura do México, catalogou plantas, animais, né, desde o México a Cuba, prospectou várias estepes na Rússia, fez experiências com eletricidade, até campos magnéticos. O homem era diversificado em sua perspectiva científica, né, em seu interesse pela ciência. Então, ele publicou também vários volumes de livros, né, que deram início a campos inteiros da ciência, desde a geografia física, a ecologia, a botânica. Podemos dizer que são referências de ciência baseadas nas análises do Alexandre Van Humboldt. Então, mais coisas têm o nome do Alexandre Van Humboldt do que qualquer outro ser humano no mundo. Então, por exemplo, o nome dele foi batizado né, em várias regiões do mundo, em vários elementos físicos e até animais. Então, o nome Humboldt é dado a montanhas, rios, geleiras, mares, lugares, cidades, universidades, espécies de orquídeas, pinguins, tudo que você imaginar. Tudo Lula Humboldt, a montanha do Equador, sei lá, Humboldt, tudo, né, que você imaginar tem o nome de Alexandre Van Humboldt, né, desde plantas a pinguins. Isso é uma forma de homenageá-lo, certo? Então, isso faz dele o homem que tem o nome mais batizado em coisas, né, em objetos animados e inanimados no mundo. Temos aí um fórum, o Humboldt Forum, que vai ser inaugurado perto dos museus de Berlim. Então, aqui uma outra homenagem que vai ser direcionada a esse grande autor. Então, pessoal, nós temos aqui uma referência clara do que foi o Alexandre Van Humboldt. Nessa aula conhecemos a sua importância para a geografia como ciência, também para a botânica, como para a ecologia, certo? Então, objeto e método de Alexandre Van Humboldt vai levar a geografia a ser caracterizada como ciência moderna. Ficamos por aqui. Desejamos que você leia, analise e discuta com a gente nos nossos fóruns lá no Google Sala de Aula sobre a bibliografia que traz à luz o método e objeto em Alexandre Van Humboldt. Ficamos aqui, forte abraço e até a próxima aula.